Na segunda parte do julgamento, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu na acusação de tentativa de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal analisou as alegações apresentadas pela defesa. A repórter Janaína Camelo traz as informações. Na segunda parte do julgamento, para decidir se os principais acusados na tentativa de golpe de Estado irão se tornar réus no Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do STF analisou as alegações apresentadas pelas defesas para garantir a lisura do processo. Foram levantadas 5 questões preliminares. A primeira delas, para que os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino não participassem do julgamento. Para os advogados, Moraes seria vítima no processo, já que era alvo do plano para assassinar autoridades e que, por isso, seria parcial no julgamento. Já Zanin e Dino, a razão seria porque ambos já moveram ações contra Jair Bolsonaro em anos passados. Todos os ministros rejeitaram o pedido. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, fez elogios ao colega Alexandre de Moraes. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. O colegiado analisou ainda a alegação de que o caso não deveria ser julgado pela primeira turma, mas sim pelo plenário dos 11 ministros, dada a relevância do julgamento, ou mesmo em instâncias inferiores no caso dos denunciados que não possuem foro privilegiado. Apenas Luiz Fux votou para acolher o pedido da defesa. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros também rejeitaram os questionamentos de que teria havido cerceamento de defesa, como o não acesso integral das provas usadas na investigação e o pedido para a aplicação de um juiz de garantias, um magistrado que supervisiona a legalidade das investigações e assegura o direito dos investigados. A última preliminar votada foi o pedido das defesas para considerar inválida a delação premiada de Mauro Cid. Para os advogados, teria havido ausência de voluntariedade do ex-ajudante de ordens em firmar o acordo, além de diferentes versões nos depoimentos. Alexandre de Moraes ressaltou que a delação foi homologada seguindo os critérios legais. A defesa aponta que essas indas e vindas seriam prova da falsidade da delação. Volto a insistir aqui, a delação ou colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final pode se basear na colaboração premiada. Nem a denúncia, a legislação foi alterada graças a essa corte. O Supremo Tribunal Federal começou a entender que não bastaria, e a legislação admitia à época, que não bastaria só a colaboração premiada, nem o recebimento da denúncia. Todos os ministros acompanharam o relator, mas Luiz Fux, mais uma vez, fez ponderações. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Com o resultado final, rejeitando todas as preliminares, o presidente da Corte, ministro Cristiano Zanin, encerrou a sessão e suspendeu o julgamento. Jair Bolsonaro, que assistiu da primeira fila, saiu sem fazer comentários. O julgamento vai ser retomado nesta quarta-feira, em sessão que vai acontecer pela manhã. E aí sim serão apresentados os votos dos 5 ministros da primeira turma sobre o mérito, ou seja, o objeto principal do julgamento, que é aceitar ou não a denúncia da PGR contra os 8 acusados no chamado núcleo crucial da trama golpista e decidir se eles virão réus no Supremo Tribunal Federal.
O primeiro a votar é o relator, Alexandre de Moraes. Os votos seguintes devem seguir a ordem de antiguidade, começando pelo mais recente. No caso, o ministro Flávio Dino, seguido de Luiz Fux e Carmen Lúcia. E, por último, o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. 7h17. Vamos dar início às nossas rodadas de análises aqui no Jornal da Manhã. Hoje com os nossos comentaristas, Deise Ciocari, também Fábio Piperno e Cristiano Beraldo. Sejam bem-vindos, muito bom dia para vocês. Começando pela Deise, queria ouvir o que você destacaria nesse primeiro dia de julgamento. Foi um dia mais técnico na sua avaliação? Julgamento este que está previsto então para terminar hoje. A ideia e a tendência é que os ministros então deem seus votos, seus pareceres, né, se aceitam ou não a denúncia e se ela preenche os requisitos para que possa o julgamento seguir para a próxima fase, ou seja, a abertura da ação penal. Bom dia, Soraya, Piperno, Beraldo, Nonato, os amigos da Jovem Pan. Eu até vou começar, Soraya, por um ponto que você comentou sobre a tecnicidade, se o primeiro dia ele foi técnico, né? O que me chamou a atenção foi que a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez dela mencionar as provas como argumentos técnicos, os advogados eles se basearam muito mais em atacar o processo. O que eu estou querendo dizer? Eles falaram muito sobre a possibilidade da anulação do depoimento do Mauro Cid, sobre a competência da primeira turma em julgar esse caso e também levantaram dúvidas sobre a lisura do processo. Isso é um roteiro bem conhecido, né? Me pareceu muito mais ser uma defesa política do que jurídica, porque o que eles fizeram ontem? Eles transformaram o acusado numa vítima e os juízes em algozes, e isso faz parte do jogo, mas me pareceu um jogo muito mais político do que jurídico. O STF, ele está no embate, né? Porque ele precisa agora... ele caminha numa corda bamba e ele precisa se firmar como um defensor da ordem democrática e ele não pode reforçar uma tese de perseguição que tem sido e foi muito utilizada pela defesa ontem. Então, o STF fica nessa corda bamba e ele precisa comunicar que esse processo todo, ele é baseado em fatos, em provas e não numa revanche política. Então, esse tom, essa linha muito tênue, me parece que ontem ela ficou muito clara, essa necessidade de trabalhar o processo como algo baseado em fatos e não numa revanche política que a defesa insiste toda hora em dizer que é isso. Então, me pareceu um julgamento um pouco mais político do que jurídico. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, eu queria a tua avaliação também a respeito desse primeiro dia. A sequência é hoje para aceitação ou não da denúncia, mas qual é a tua impressão? Foi um mau começo para o ex-presidente Bolsonaro? Foi o começo como esperado, Nonato. Bom dia a você, a Deise, Soraya, bom dia, Piperno, bom dia a nossa audiência que prestigia o Jornal da Manhã, todas as manhãs na Jovem Pan. Olha, a gente viu o que era esperado, talvez duas surpresas. Primeiro, a presença de Jair Bolsonaro ali na turma do gargarejo, enfrentando seus algozes. E também a posição de Luiz Fux, trazendo um pouco de equilíbrio nas manifestações em relação ao que está se desenrolando no Supremo Tribunal Federal. E vejo isso porque a gente precisa lembrar que estão em jogo ali, ou estão sendo julgados, dois momentos. Um momento é o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, antes da posse de Lula, que tinha sido eleito nas eleições de outubro de 2022. E a tentativa de conectar o que aconteceu dentro do Palácio antes da posse de Lula com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, quando houve o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Pois bem, dentro do Palácio do Planalto, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista que deu esta semana ao podcast Inteligência Limitada, disse que conversou sobre algumas opções ali de estado de defesa, enfim, no Palácio do Planalto com Forças Armadas. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas isso é a trama golpista. Está ali caracterizado, então, e admitido pelo ex-presidente que houve uma trama golpista. Só que nós precisamos lembrar que no ápice da crise do governo Dilma, houve também a consulta da então presidente Dilma às Forças Armadas sobre a decretação de um estado de defesa, que é um instrumento constitucional dependente de aprovação do Congresso. Além disso, a ex-presidente Dilma foi gravada
conversando com o então ex-presidente Lula sobre nomeá-lo ministro para que evitasse a prisão de Lula. Então, a trama golpista, ela existiu, então, seguindo a mesma lógica de hoje, no governo Dilma e passou ileso. Existe um equilíbrio de justiça no Brasil, acho que isso é importante de ser avaliado. E a conexão com o 8 de janeiro, aí sim, é preciso estabelecer. Aquelas pessoas que conversaram sobre, eventualmente, pedir ao Congresso um estado de defesa ou algo assim, deram alguma ordem, alguma orientação para que 8 de janeiro acontecesse da maneira que aconteceu? Qual era o plano que estava sendo executado? Quem assumiria ali, então, o poder na hora que fosse deposto o presidente, os ministros, o Congresso? Enfim, isso tudo precisa ser explicado e me parece que há uma grande fragilidade nessa tese. Fábio Piperno, me lembro ontem que eu ainda te perguntei se a gente poderia esperar nesse primeiro dia de julgamento sobre alguma divergência entre os ministros e esse primeiro dia mostrou que praticamente nenhuma, a não ser Luiz Fux, que tentou abrir essa divergência, né, querendo levar o julgamento ao plenário, mas foi vencido. Queria também sua análise desse primeiro dia e se de fato a surpresa foi para quem iria assistir aí esse julgamento com a presença de Jair Bolsonaro ali na primeira fila, bem perto dos ministros, ao lado dos advogados. Soraya, bom dia, um abraço aos colegas, à nossa audiência. Primeiro que eu acho que o fato mais relevante desse primeiro dia nem foi a divergência aberta pelo ministro Fux, porque a gente também tem que considerar que o STF não é um monolito, não é uma corte que tem por base a preservação do corporativismo em detrimento de questões técnicas. Então, é natural que alguns ministros pensem diferente de outros. E o Fux, ele menciona também com muita clareza que, embora na questão de ser julgado no plenário ou na turma, ele tenha uma posição divergente, ele também reconhece que o caminho adotado está dentro daquilo que é previsto pela Suprema Corte. Agora, como eu disse antes, nem considero esse o fato mais relevante do primeiro dia. O que me chamou mais atenção foram as estratégias das defesas de Augusto Heleno e de Braga Neto. A do general Augusto Heleno claramente toma uma posição de, veja bem, aconteceram fatos graves, mas eu não tenho nada a ver com isso. E, inclusive, ele chama atenção para a presença dele naquela live de agosto de 21, que é uma espécie de ponto de partida para o encadeamento de todas essas ações, como reconhece o STF. É a partir de lá que tudo se inicia. E a defesa do general Augusto Heleno foi muito claro em dizer o seguinte: bom, ele estava lá, mas de boca fechada, ele não deu um pio. Quem falou foi o presidente Bolsonaro. Então é possível que a gente comece a ver, da mesma forma que entre os ministros da corte, certamente nós vamos testemunhar algumas divergências, é bem provável que entre as defesas isso também ocorra. E no caso da defesa do general Braga Neto, ele em momento algum nega a gravidade dos fatos, mas também faz questão de desclassificar a delação do Cid, que para eles não incrimina o general Braga Neto. Ele não fala, olha, não aconteceu, por exemplo, nenhuma trama, né? Não houve conversas com os ministros da Aeronáutica e do Exército. Ele não entra nessas questões. O que ele diz é o seguinte: a delação do Cid é mentirosa e não atende e não atinge o nosso cliente. É muito diferente do encaminhamento político que foi tentado pela defesa do presidente Bolsonaro, que, para mim, foi muito mal sucedida. Confesso que eu esperava uma riqueza maior na argumentação.